Boa noite. Melhorou com o som, né? Pessoal que depois acompanha pela internet, é só colocar no YouTube canal Transmutação Renato, que a gente vai colocar esse evangelho lá também. A palavra central tem sido, a meu ver aqui, a questão da prática. Né? Tem a questão lá, outro momento, numa passagem bíblica, que fala de sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? Ele é pintado e bonito por fora e é podre por dentro. Tem outra passagem que Jesus, quando falam, né, que ele veio para destruir os mandamentos, as leis de Moisés, e ele disse, não, eu vim para ver até os pensamentos. Não tem essa parte? Vocês que acompanham o evangelho? Então quer dizer, a partir daí, o que importa é a essência. Quem realmente nós somos? O que nós estamos fazendo? E a partir daí percebermos onde é que nós estamos construindo as bases da nossa casa. Porque, como quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja, Pedro seria, para uma das interpretações, a representação de todos nós, que somos falhos, que somos frágeis, e que mesmo assim Deus não abandona. O que a grande questão aqui está sendo a honestidade absoluta para com Deus e para conosco. Porque vocês já perceberam, já tentaram observar quantas coisas estão na nossa boca, nos nossos pensamentos, que são preconceitos, que são ideias dos outros, que são ideias da sociedade, que são ideias dos nossos pais, e que, por vezes, nós escondemos o que está dentro de nós, de verdade, porque não queremos ver, porque alguém disse para nós que era feio, que era ruim, que era errado. Então, a gente tende a não querer enxergar pontos, por exemplo, como inveja. Eu vejo muito comum pessoas falarem das outras, dizer, aquela pessoa ali, ela tem inveja, mas eu não vejo como algo comum a pessoa parar e olhar se ela também não tem inveja. Por quê? Porque na cabeça dela, inveja é uma coisa tão mesquinha que ela é capaz de apontar para todo mundo e às vezes nem presta atenção que quando ela aponta com um dedo, assim, 3 dedos ficam para ela, ou seja, ela conhece muito bem a inveja nos outros, por quê? Porque ela é concursada em inveja. Ela tirou dos primeiros lugares, ela conhece muito. Ela conhece tanto inveja que ela vê em todo mundo. Só não quer ver nela. O jardim do outro é mais verde. Começa um sistema de comparações. Começa a fazer as coisas não porque é o certo, mas fazer porque entende que é bom, entre aspas, bom para que ela pareça ser boa frente aos olhos dos outros. Porque começa esse processo. Está cheio de palavras, de conceitos, embalados dentro da nossa mente. E a partir daí a pessoa começa a fazer tudo de faz de conta. Vai fazer caridade? Vai fazer uma fala, por exemplo, ao invés de, por exemplo, estar tentando passear por dentro de si, continuar a análise, né? O experimentar-se, o se conhecer e conhecer os outros, ao invés de fazer isso, o que às vezes nós tendemos a fazer? Queremos falar para falar bem para os outros, para sermos bem vistos pelos outros. Porque lá no fundo está faltando amor próprio. Está faltando proximidade conosco e proximidade com Deus. Que faz com que nós nos tornemos esses, como macaco de circo, fazendo coisas para ver se o povo bate palma, ao invés da gente fazer uma coisa porque é para ser feito.
Não é uma questão de ser bom ou ser ruim. É entendermos qual é o nosso papel. Foi falado isso aqui, eu estava aqui no final, quando falou sobre sentido da vida. Qual é o nosso papel? Nós estamos desempenhando nosso papel? Nós entendemos qual é o nosso papel? Nós estamos fazendo essa pesquisa constante dentro de nós, olhando para nós e nossas relações na vida, para a gente entender qual é o nosso papel, não para ser bom, mas porque é o correto. Cumprir a nossa parte. Como disse Paulo, eu vi aquela história, combati o bom combate. Estamos combatendo o nosso bom combate? Ou a nossa vida está repleta de observação no que pode agradar aos outros? Agradar aos outros no sentido de, não porque a gente é bom para os outros, mas no sentido que a gente tem aquela necessidade profunda de se sentir aprovado pelos outros, amado. E aí é lógico que vai acontecer distorção. A pessoa diz que vem fazer às vezes caridade, mas na verdade ela queria fugir do relacionamento conflituoso que às vezes ela tem em casa. É aquele casal que foi se construindo aquela prisão sem muros, aquela parede entre eles, em que eles só conseguem ficar perto um do outro se estiver fazendo algum negócio, falando de alguma conta, falando de algum problema, ou um no celular, o outro na televisão, mas eles não conseguem fluir entre eles. Então arranja qualquer tipo de coisa para fugir de casa, para fugir daquele relacionamento que às vezes está doentio, mas que a pessoa não tem a força, a compreensão de tomar as rédeas da própria vida, puxar aquela DR, conversar, discutir, tentar fazer o que está certo. Não é porque é bom ou porque é ruim, que é certo. Você está vivendo, por exemplo, com uma pessoa, você entende que é para vocês se relacionarem e você observar que aquele relacionamento tem várias paredes e vários compartimentos. E que está vivendo um relacionamento que para fora, para os outros, é bom. Porque está sendo feito para mostrar para os outros que é bom. Mas na realidade, não tem relacionamento. Tem Instagram, tem Facebook, tem cinema, tem amigo, tem centro, tem caridade entre aspas, mas aquilo não está sendo feito em essência. Está sendo feito em aparência e está sendo feito às vezes para fugir de um relacionamento doentio. Existe isso ou não? Essa é a grande questão. Estar aqui porque está carente, porque sente uma necessidade de ser confirmado, ou está aqui para continuar essa vivência em que a gente está desaprendendo coisas que nós aprendemos que não servem, estamos nos identificando, estamos nos descobrindo, reaprendendo coisas, uma atividade contínua de percepção de nós dentro das nossas vidas em relacionamento com as pessoas, que aí nós vamos estar fazendo o nosso papel. O lado filosófico do Espiritismo, né, uma frase conhecida era: conhece a ti mesmo. E no mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Se você se ama, eu sempre tenho feito essas perguntas, porque eu faço essa pergunta para mim. Porque se eu tendo a ter essa honestidade para comigo e para com Deus, e cumprindo o meu papel de alguém que está aprendendo, sempre aprendendo, estou me conhecendo, aprendendo a me relacionar comigo, a me relacionar com as pessoas, a me relacionar com Deus. É o meu papel. E a partir daí, todo o papel em que eu for me colocando, eu não vou me colocar por
me colocar. Eu não vou fazer por fazer. Eu vou cumprir o meu papel porque ele é meu. Por isso que eu acho muito marcante aquela passagem do Evangelho, quando alguém chega e diz assim para Jesus: bom mestre. E Jesus olha e diz, na mesma hora, como ele diz aqui no Ceará, na lata, ele diz: bom é Deus. Quem lembra dessa passagem do Evangelho? Bom mestre, bom é Deus. Quando você lê o livro Boa Nova, que os apóstolos vêm atrás dele, dizendo que ficaram defendendo ele na Galileia, e ele falou o que tinha de falar, e o povo criticou o que tinha de criticar, e os discípulos dizendo que estavam defendendo, depois quiseram ganhar algum status com Jesus, porque estavam defendendo. E Pedro não se aguentou e disse: mestre, você viu, nós defendemos e tal. Ele disse: quem te disse, Pedro, que eu estou aqui para agradar todo mundo? Eu estou aqui para cumprir o meu papel, desenvolver o reino de Deus dentro de cada pessoa. Não estou aqui para agradar todo mundo. Quantas vezes a gente não diz o outro bom dia, boa tarde para agradar? Não é que a gente não vá dizer bom dia, boa tarde. É que a gente entenda o nosso papel, que viver é viver em relacionamento, que nós possamos dar aos outros do que nós gostamos de receber. Aí a gente entende. Porque se você for, por exemplo, ler livros, best-sellers, conhecidos, como aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele diz, sorria, quando a pessoa vier falar com você, você fica calado, se possível, confirmando. Fale o nome da pessoa muitas vezes. Como é seu nome? Meu, Ronaldo. Ronaldo? Pois é, né, Ronaldo? Ronaldo! Ah, mas Ronaldo, vixe, cara, ele sabe meu nome. E o cara tá fazendo aquilo ali porque ele quer vender. E o outro tá caindo porque ele tá tão carente que ele precisava de alguém gritar o nome dele, Ronaldo. E fica esse jogo de aparências para lá e para cá. E será que a gente consegue sair do automático? É a provocação nossa diária. Será que a gente consegue sair do automático e começar a entender que temos de viver aprendendo constantemente? Não dá para dizer eu aprendi, é uma coisa que não tem fim. É a lei do progresso, é o aprender. Está se conhecendo todo dia, está vendo as relações, está vendo qual é o seu papel, tua relação contigo, tua relação com Deus, sua relação com a sua esposa, com o seu amigo, com a sua namorada, com o seu filho, com a sua filha, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe. Você está dando aos outros o direito de serem como quiserem e está tentando ser melhor do que você mesmo a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém? Está começando a identificar o que é artificial para negar o artificial e viver o real? Esse é o desafio. Como diz aqui no Ceará também. Quem faz um cesto, faz um cento. Por que você é falso na venda e vai ser sincero dentro de casa? Dizem que o costume de casa vai à praça. Claro. Quando eu li aquele livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do nosso Machado de Assis, ele mostra que era exatamente, ele começa o livro de um cara que morreu e que começa a contar como foi a vida dele quando ele estava vivo. E a vida dele era só o quê? Falsidade. E como o tom do Machado de Assis é crítico, ele é realista, né, para criticar a sociedade, criticar a igreja, criticar tudo, não tem como o Brás Cubas criticar os outros sem ele entender que ele faz parte daquilo, que ele nunca fez nada.
além de alimentar o erro. E aquilo não foi bom, ele termina a vida sozinho, triste e pessimista. E dá o começo do livro dizendo assim, ele diz, dedico esta obra ao verme que primeiro roeu as frias carnes deste meu cadáver. Quer dizer, ele fazendo parte de um mundo de aparências, de falsidades, que ele, ao invés de, em compreendendo, fazer um movimento distinto, ele só foi nadando com a corrente. E no final, ele não acreditava em ninguém. Dedica o livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes do cadáver. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes deste meu cadáver, eu dedico estas memórias póstumas. Quer dizer, quando a gente começa a criticar todo mundo, falar da vida alheia, será que esse pessimismo, será que a gente não está identificando nos outros também o que a gente conhece dentro de nós e que a gente não está fazendo um movimento contrário? É uma pergunta. Tinha outro escritor que era paraibano, que no livro, acho que o primeiro livro do Chico Xavier, acho que é Parnaso de Além Túmulo, né? E um dos que mandavam muitos poemas para o Chico Xavier era do pré-modernismo, o Augusto dos Anjos. Quem ouviu falar? Eu morei na rua dele. Quem? Eu morei na rua do Augusto dos Anjos. Olha aí, lá em Nossa Senhora das Neves, frente à igreja, não é isso? Que é hoje a livraria, não é? Sabia? Lá na Paraíba. Não, aqui em Fortaleza. Eu morei na rua do Augusto. Ah, o nome da rua, tem a Rua Augusto dos Anjos. Mas eu estou falando do escritor, né? Ele é lá de João Pessoa, onde a Academia Paraibana de Letras, ressalvado o engano, bem em frente à igreja de Nossa Senhora das Neves, teria sido a casa dele. E ele foi um dos espíritos comunicantes com o Chico Xavier, também altamente pessimista, mais do que o Machado de Assis. Eu fui ler sobre ele, eu vi que ele era muito pessimista. Ele diz, olha, começa a pessoa diz assim, eu. Conhece esse poema? Do eu? Tem um que diz assim, vês, olha a conclusão disso. Vê. Como é que ele só escreveu um livro? O livro é todo pessimista e é um dos livros mais amados, principalmente pelos jovens. Que o jovem também, ele tem um monte de dedo para apontar até para os pais. Mas ele não enxerga no sentido de tomar atitude com os próprios erros. Quantas lembranças talvez nós tenhamos aqui de coisas que nós fizemos e digamos assim, poxa, coisa de juventude, mas eu poderia ter sido diferente, mas eu não aliviava. Às vezes ele alivia para todo mundo, mas para os que mais amam é quem ele mais despreza, é quem ele é mais agressivo, é a mãe, é o pai. Quando um dia foram perguntar ao Chico Xavier por que é que ele andava tanto em presídio, eles não gostavam, porque dizia que tinha miasmas e não sei o quê, e não sei o quê. E disse, Chico, lá deve ser cheio de espíritos obsessores, né, Chico? Aí ele disse, não, nunca vi. Então, o que é que tem no presídio, Chico? De espírito. Mãe, meu filho, o espírito obsessor, ele já fez tudo o que ele podia para aquela pessoa estar ali. E quem é que não abandona o filho? A mãe, as mãezinhas, tudo lá. O cara, Porque a ideia era logo, porque você está ali condenado que você não presta. Não vai. E quando você fala, quanto mais carregados nós estamos de preconceitos e de falar da vida alheia, queremos nos colocar em um patamar superior. Mas nós estamos vestidos de pessimismo.
provavelmente mais errado nós estamos. E como disse o Brás Cubas, ele diz, a gente passa a vida inteira mentindo para os outros. Só que a vida da gente vai se transformando como uma coxa de retalhos. Sabe, a gente, isso aqui como foi? Aí vai você dizer, você roubou? Não, foi isso que aconteceu, assim, aí bota um tampão. Você traiu? Não, mete uma conversa pelo meio, bota um tampão. Eles um pedaço, a nossa vida vira uma coxa de retalhos, e a gente começa a mentir para todo mundo, e se acostuma a mentir para os outros. Se acostuma tanto que uma hora a gente começa a acreditar nas próprias mentiras. A gente começa a acreditar que a gente é bom. Porque a gente está fazendo caridade, entre aspas, para os outros verem, para que o povo ache que a gente é bom, como se a gente quisesse agradar os outros, quando na verdade a gente está sugando deles o olhar de aprovação, uma palavra de carinho. A gente não está fazendo, diz que é caridade, mas não está fazendo de graça. A gente estava querendo era ser reconhecido como alguém bom, mas nem Jesus se colocou nessa posição. E é engraçado, né, ele entrar, um Augusto dos Anjos, para fazer psicografia pelo Chico Xavier. Acho que o poema mais conhecido do Augusto dos Anjos, vês, ninguém assistiu ao enterro da tua última quimera, que é um sonho, né? Ninguém prestou atenção quando teus sonhos deram na água, né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Ele diz, acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente também inevitável necessidade de ser fera. Toma o fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E a boca que beija é a mesma que escarra. Se ainda causa pena alguém a tua chaga, se alguém ainda tem pena de uma dor que você está sentindo, ele diz, e te der a mão, apedreja esta mão vil que te afaga. E se vier te dar um beijo, escarra nessa boca que te beija. Pesado, né? Os poemas deles são assim. Isso eu estou falando dos anjos da psicografia. Esses são do livro Eu. Ele diz, olha como ele era alegre. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. É pesado. É pesado. Mas por que às vezes a gente está com o espírito Augusto dos Anjos? Por que a gente está com esse dedão assim, ó? E como alguém pode estar se perguntando, poxa, por que o Renato não fala assim, ó? Porque o Renato ainda não é assim. Eu não posso falar, aí quando eu chego aqui, não é. Se você for, parabéns. Ótimo. Estou tentando ser, mas ainda não. Ainda sou impotente frente às minhas emoções, mas em recuperação. Ainda sou impotente frente aos meus relacionamentos, mas em recuperação. Então, a gente tem que estar aqui olhando quem realmente nós somos. Então, essa é a reflexão. Não é? Olha o Evangelho. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus só porque você disse Senhor, Senhor? Não, eu estava fazendo caridade. Você estava fazendo caridade? Só quem pode dizer é você. Ou você estava querendo charlar de bom moço? Ou charlar de bom moço? Para ganhar por várias pontas. Ganhar uma ponta porque o povo vai te achar bom. Ganhar outro porque você está doido que a pessoa olhe para ti e diga, você é bom. Olha, meu nome? O Ronaldo, ele é bom.
Não. Um dia uma pessoa disse, Renato, os espíritas, você já deve ter ouvido essas histórias, eles são tão assim tranquilos, né? Não sei. Eu ainda não sou, não. Mas, de novo, eu não me comprazo no erro, mas eu preciso enxergar onde estão os meus erros para que eu possa compreendê-los. Honestidade absoluta comigo e com Deus. A consequência dessa honestidade, desse trabalho incessante de autoconhecimento, de autoobservação, de compreensão, vai nos levar ao alto amor e ao reconhecimento de que nós somos filhos amados, filhos e filhas amados de Deus. E, consequentemente, vamos conseguir cumprir o segundo mandamento. Vamos amar ao próximo como a nós mesmos, porque nós nos amamos. Nós não vamos fazer as coisas porque estamos necessitados da aprovação dos outros e fazendo o que os outros querem, como o Brás. Porque no final isso só dá destruição, vazio, carência e atitudes distorcidas. A pessoa fazendo as coisas não porque é o que ela deve fazer, mas fazendo as coisas porque está precisando alimentar o ego com a aprovação dos outros. Está batendo com o Evangelho? Bom, o Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu ouvi o companheiro falando aqui naquela hora, ele falando do Divaldo sobre suicídio. O Divaldo tentou suicídio várias vezes. Quem lê o livro da biografia dele sabe. Mas eu tenho aprendido isso. Não existe quem fala bem, nem quem fala mal. Existe quem fala pra gente. Quando a gente está aberto para receber, cai alguma coisa que calha na nossa vida e abre uma porta. Não é que a pessoa está ensinando, a pessoa está só, talvez, passando um pano, limpando, para você abrir a porta. Quem abre a porta é você. E quem está fazendo a provocação também está mexendo dentro de si. Isso é fazer uma casa com alicerce na pedra. É casa firme. É você que sabe que não controla suas emoções ainda, mas que não se compraz com isso, não vai dizer, eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou bipolar. Não. É porque hoje era o lado ruim do bipolar. Não. Olha, você é bipolar? Sou. Beleza, tem diagnóstico? Tenho. Beleza, como é o tratamento? Vá se tratando. Não vá usar o problema para dizer, ser um durepox, né, que serve para tudo, um bombril, mil e utilidades, para toda vez que você faz uma coisa errada, você criar esse tampão. Olha a questão do Brás Cubas. Vai dar errado. Você está fazendo errado, vai dar errado. Faça certo que dá certo. Como disse o Buda, se você vê uma coisa errada que está dando certo hoje, é porque ela não amadureceu. Se você vê uma coisa certa que está dando errado, é porque também ela não amadureceu. Mas não esqueça, vai amadurecer. Acho que a última fala que o companheiro que nos precedeu falou era um caso assim, de um jovem que tinha 39 anos, que vivia como estelionatário muito bem, teve um problema gravíssimo de saúde. Olha, faz certo que dá certo. Faz errado que dá errado. Aí ele disse, ele tinha muitos carros importados e não sei o que, mas todo mundo sabia que ele era um estelionatário. Então, quem olhou para ele por um tempo, via o mal e achava que fazer aquilo ia dar certo. Mas é porque não tinha amadurecido. E na hora que ele muda de conduta,
O bem que você olhava para ele, acamado, com menos de 50 anos de idade, não é isso a história que ele contou no final? Você dizia, olha aí, esse homem é tão bom, e não fica bom. Digo, primeiro, o bem, naquele momento ainda não tinha amadurecido, mas no final da história dele ele disse, ele tinha, no começo da doença, 42 anos, enrolava todo mundo, era intrigado das filhas, dos pais, da esposa, não foi isso que ele falou? Mas, externamente, ele estava bem. O mal amadureceu. E quando ele começou a mudar de conduta, mesmo só mexendo a cabeça, você podia olhar, poxa, agora ele é um cara tão bom, tanto tempo que ele só faz coisa boa. Por que que ele não fica curado? De novo, porque o bem ainda não amadureceu. Mas o final da história dele foi. No final ele ficou bom. As ideias de negócio que ele teve, manejadas pelos pais, deram certo. No final ele era um filho que tinha paz. E era um pai que tinha 2 filhas que o amavam. O bem amadureceu. Faz certo que dá certo. Faz errado que dá errado. Ou muda, ou se muda. Ou muda ou se muda. Essa é a reflexão. Não é Senhor, Senhor. Não é cometer vários desatinos, aí chega ali e faz uma doação milionária. Enxergar esse conflito, enxergar essas contradições. Tem uma história que eu gosto muito, né? É que falam, né, que o Buda não tinha inimigos. E falam que quando o pessoal gosta de ver assim, sempre 2 lados, né? Bem e mal e tal, né? E tinha o mal lá é como fosse Mara, né? Que é a ilusão. Aí o discípulo mais próximo de Buda era Asoka. E ele estava lá, o Buda meditando dentro de uma caverna e o Asoka fazendo um rango, né? Um caldo ali e tal. Aí o Mara chegou lá. Quero falar com o Buda. Ele disse, como? Não, o mestre não vai lhe receber. Aí ele disse, então Buda tem inimigos? Aí ele disse, então eu vou falar com ele. Aí ele, né, tinha dispensado, aí voltou, mestre, tem uma pessoa que quer falar com o senhor aí. Ele disse, quem é? É o Mara. Ele disse, pois beleza, traga mais um chazinho para ele, manda ele sentar. Para espanto do Asoka, Ananda, né, que é outro. Ananda foi buscar o caldo, pediu o Mara para entrar, e o Buda manda ele sentar aí, vamos tomar um chá. Aí o Mara sentou e disse, e aí, tudo bem? O que ele traz aqui? Aí ele disse, não, eu vim conversar com o Buda. Eu disse, o que é que você queria falar? É o seguinte, eu deixo as pessoas fazerem o que quiserem, tipo a história do Machado de Assis, naquele conto A Igreja do Diabo, né? Que o diabo foi se confessar com Deus. Aí disse, dou tudo, deixa a pessoa fazer o que ela quiser. E quando eu vejo, as pessoas estão escondidas, admirando o Buda. Então, mestre, eu vim aqui porque eu queria ser o Buda. Mais fácil. Porque eu faço tudo, dou tudo que a pessoa quer. E a pessoa ainda anda atrás de você contra mim. Eu queria ser como o senhor. Ele disse, você quer ser como eu? Pois eu vou te contar como é que é ser como eu. É assim, ó, eu era um príncipe que tinha muitas riquezas, muitas mulheres, palácio, tudo. Eu renunciei a tudo. Riqueza, mulheres, palácio, posição. E vivo assim, no tempo. Você acredita que onde eu ando, as pessoas constroem templos para mim, castelos, me fazem de ouro, me dão moedas e me pedem que eu faça delas ricas e tal. Você está entendendo?
tudo que eu renunciei, castelo, ouro, joias e desejos mundanos, todo dia o povo joga nos meus pés. Aí o Mara, é melhor ser como o Mara mesmo, presta não, seu. Sabe o que é? A gente reza no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Ele diz, pois é, seu Buda é ser isso, é eu deixar todas essas coisas e todo mundo que me admira joga essas coisas para cima de mim todo dia. Todo dia eu sou tentado. Você quer? Não, quero não. Mas ele estava na posição dele. Ele não vai lá pedir ao Mara para ele ser quem ele não é. Mesmo todo mundo jogando tudo que ele renunciou nos pés dele, ele continua naquela posição dele, indiferente àquilo. Será que nós estamos na nossa posição? Será que nós estamos trabalhando para nos conhecer? Para melhorarmos o nosso relacionamento conosco e com Deus e, consequentemente, com as pessoas ao nosso redor? Será que nós estamos, enquanto pais, todo dia tentando aprender como ser melhores na função de pais? Ou será que está predominando em nós um senso de criar no filho ou na filha um gatilho mental chamado reciprocidade, para quando a gente ficar mais necessitado, ele venha ser o nossa bengala? Ou isso não existe? Existe ou não? É uma reflexão que o pai e a mãe tem que ser muito honesto com ele, não precisa me dizer. É com ele e com Deus. Se de fato ele está sendo pai e mãe para criar, para cuidar. E como dizem os antigos, quem ama liberta. Libertar. Ou ele está criando um sistema de manipulação, porque lá no final mesmo ele quer que aquele tenha gratidão, porque ele se tornou uma autoridade, porque ele cuidou dele quando ele precisou, para ele cuidar de você quando você precisar. Esse tipo de pensamento existe ou não? Mas será que esse pensamento vai fazer com que nós sejamos pais verdadeiramente amorosos ou manipuladores? Se faz errado, vai dar errado. Você está manipulando, o que você vai colher? Se você está plantando espinhos, você vai colher flores? Vai colher feijão? Você só vai colher o que você plantou. Mas tem que ter essa honestidade, porque passa, porque todo mundo faz, é normal. Ah, meu Deus, é errado eu querer isso, é certo. Não, é o seguinte, você é pai. Pai cria, como o filme lá do Zezé de Camargo e Luciano, né, os dois filhos de Francisco. Ele diz, eles queriam sair, a mãe dele não queria deixar, né? Que se é a música que eles fizeram. Sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que quando cresce, o filho cria asas, o passarinho quer voar. Pesado. É aí, ó. Senhor, vai ganhar o reino dos céus? Ah, eu sou pai, porque eu sou pai, que eu criei você até certa idade, eu já vou ganhar o reino dos céus porque eu fui pai. Porque tem tanta gente que não quis pai. Não é assim que a pessoa diz, eu podia estar matando, estar roubando, mas estou aqui. O pessoal fala isso. Diz assim, quantas pessoas que estão trocando filho por pet? Eu fui, foi ser sua mãe. Gente, por mais que a gente queira a gratidão, mas tem alguma coisa que não está certo aí. É a essência. Fazer as coisas de forma distorcida. Misturar ficção com realidade. E querer que a vida seja como a gente quer e não compreender a vida como ela é. Mudar a si próprio. Viva e deixe viver. Não tem como mudar o outro.
Eu tenho que estar lá, à disposição. Quando alguém estender a mão pedindo ajuda, que a minha mão esteja lá. Mas se a pessoa não quer, olha a história do filho pródigo. Um fica aqui, o outro quer sair. Já é adulto, fazer o quê? Vai. Mas será que no conselho, às vezes, no medo que se tem do filho ir, tem só um pensamento mesmo de cuidado? Ou com ele? Ou ali talvez tenha esse medo de dizer, poxa, eu criei a minha proteção está indo embora. E assim você vê quantos casais que estão juntos, seja junto, ou casado, ou namorado, que ao invés de estarem ali porque se gostam e querem se relacionar, estão se conhecendo e conhecendo-se com outra pessoa e aquela pessoa se conhecendo para se relacionarem, se aprimorarem, ou ali também, às vezes, naquele relacionamento, você está no relacionamento porque ali vai te garantir alguma forma de segurança. Vocês nunca viram pessoas que você, ou nunca tiveram numa situação assim, que você está se relacionando para dizer que você diz que ama, que você dá presente, que você faz tudo, mas na verdade aquilo é uma manipulação porque você não quer ficar, só, olha como vocês estão entendendo. São provocações que nós fazemos dentro de nós. Faço porque é o que eu devo fazer? Ou faço porque eu quero ser chamado de bom? Me relaciono porque eu, em me amando, eu posso amar e posso me relacionar? Ou eu me relaciono porque eu estou atrás de uma segurança financeira, emocional? Eu sei que dói ouvir esse tipo de coisa, porque a gente não quer ver. Como eu comecei falando da palavra inveja, não foi? Quem é que quer ver inveja em si próprio? Quem é que se pergunta, quando está num relacionamento conflituoso, se não está com inveja? Muitas das vezes a gente faz um bloqueio para não ter a vontade. Quantos? Exatamente, a história do Brás Cubas. A gente começa a mentir tanto para os outros, para ser agradável, né? Como conquistar amigos e influenciar pessoas, não é um best-seller. É o Dale Carnegie, né? O autor. Então, quantas coisas que nós estamos fazendo para aparentar, para manipular, e não estamos aproveitando a oportunidade de fazer o que nós temos que fazer, porque é o certo, porque é bom, porque é justo, porque é valoroso. A gente está apressado em ver o resultado do erro. Mas, de novo, o erro vai amadurecer. Como se a gente começar o caminho distinto, o que está correto também vai amadurecer. E aí pode puxar o evangelho várias vezes. Primeira passagem, sobre segunda passagem que ele fala de construir a casa na rocha. Eu quando saio daqui, ou posso dizer assim, o meu dia inteiro, todo dia, é assim. É tentando me observar nos meus relacionamentos. Tentando começar a dar o rumo certo nas coisas. Começar a querer enxergar e analisar e olhar, enxergar. Isso aqui está errado? Vai amadurecer. Haja. Comece. Não queira resolver todos os problemas da vida de uma vez. Faça um dia de cada vez.
Mas vá sem pressa e sem pausa, devagar, mas sem parar. Se cair, levante. Mas não desista. Essa é a finalidade da vida. Está em constante e permanente aprendizado. Então, quantas coisas nas nossas relações a gente tem compreensão, se a gente parar para olhar, não é nem as relações passadas, as relações atuais, que a gente tem muito trabalho a fazer. Mas por que a gente não começa? Vale a gente ter coragem para enfrentá-lo. Eu sei que a sua fala, ela muitas vezes nos choca, mas é necessária para que a gente consiga enxergar verdadeiramente que esse é o caminho certo, que nós precisamos enfrentar, ter a coragem de enfrentarmos. Eu falo, o jeito que eu estou falando com vocês é como eu falo comigo. Tem muitos defeitos de caráter que eu ainda tenho, que eu quero mudar, mas eu ainda não consigo. Se você pegar lá na Bíblia, em Paulo, ele fala isso. Meu Deus, eu sei quanta coisa errada que tem, que eu tinha que fazer certo e eu não faço. Se você pegar o livro dos Espíritos, eles dizem que os níveis de Espírito, nós somos os Espíritos bons, puros ou imperfeitos? Imperfeitos. O que é o conceito de imperfeito lá no livro dos Espíritos? São aqueles que recebem toda a orientação para o que é para o bem e não fazem. Foi a pergunta de Jesus a Pedro. Pedro, quem te disse que eu estou aqui para agradar a todo mundo? Eu estou aqui para cumprir o meu papel, que é desenvolver o reino de Deus na cabeça de cada pessoa. Estou aqui para fazer meu papel. Aí ele perguntou, Pedro, você já desenvolveu o reino de Deus na sua vida? É a pergunta. Eu me pergunto todo dia, Pai, eu estou mantendo o meu nível de compreensão das coisas? Eu estou saindo das fugas e buscando a realidade? Eu estou enxergando e quando eu vejo alguma coisa que está bagunçada, desorganizada, suja, eu estou limpando, organizando? Eu estou retomando esse caminho todo dia? Em tudo? É a pergunta que eu me faço todo dia. Eu sei que tem coisas que eu ainda não tenho como deixar, defeitos de caráter. Alguns. Mas eu começo. O caldo quente a gente começa comendo por onde? Pelas beiradas. Então começa pelo que é fácil. Vai comendo, quando você vê o caldo foi todo. Mas não para. Não para. Não precisa pensar muito não. Com certeza na sua cabeça tem um monte de coisa que você tem que fazer, que você está protelando e não faz. Começa. Às vezes, fala-se no mundo, né, eu vejo os livros sobre o plano espiritual, eles gostam espíritos de coisas organizadas ou desorganizadas? Limpas ou sujas? Pronto. Será que o teu quarto está limpo? Será que todo dia quando você levanta, você arruma direitinho? Será que essa é a regra para a maioria de nós? Será que a gente, quando quebra uma coisa, a gente ajeita? Começa pelo perto. Pequenas coisas. Não falta. E aí, já pensou a terapia, né? Dizem que o ócio é o pai de todos os males. Não tem ócio para quem está olhando para si, se cuidando. É como quem tem uma casa. Quem mora em casa, que tem planta. Todo dia tem que limpar, não é assim não? Porque todo dia suja. Limpar, e aguar, e adubar, e colocar inseticida, e tira formiga, e tira não sei o quê, não é assim não? É assim. Quando a gente começar a olhar para a gente, nós começarmos a cuidar do nosso jardim, ao invés da gente sair correndo atrás das borboletas, elas virão. Só que não dá para ajeitar hoje e amanhã, bater foto e amanhã não aguar. É todo dia. É todo dia, é todo dia. Então, a tendência de ver, quando você vê alguém que ele cuida das próprias coisas, ele tende a cuidar de todas as coisas que ele vai fazer.
Então, a fala de hoje era essa reflexão nesse sentido, né? O Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu já fiz várias vezes esse comentário com a frase do Clarencio, lá no nosso lar, que ele diz, não deveria ser dito assim, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Clarencio diz, o certo era para dizer assim, muitos são os chamados e poucos atendem ao chamado. Quem lê o nosso lar, o Clarencio fala claramente, muitos são chamados, mas poucos atendem o chamado. Quem está escolhido é todo mundo, agora você não quer. Você só quer no que você quer. O mundo... Exatamente. Exatamente. Tem muito que ajeitar. Reforma íntima é muito complicado. Exatamente. Mas se eu colocar o nome só complicado e não começo pelo que é fácil, porque tem alguma coisa fácil. Por exemplo, um drogadicto, ele dizer que nunca mais vai usar, um alcoólatra dizer que ele nunca mais vai usar, é impossível. Todos os que eu conheço praticamente que fizeram isso, dos que eu conheço, pode ter, lógico, muita gente que eu não conheço, recaíram. Tem 11 anos. Em compensação, tem gente que começou a fazer dia 24 horas. Ele diz, doloroso. A distância é o quê? Olha a distância da bebida para a boca. É um braço. 11 anos. Drogas, bebida. Geralmente é um caminho de 24 horas. Tem que ter muita perseverança. Todo dia. Então esse caminho do se conhecer ele também é 24 horas. Porque com certeza um companheiro que está 11 anos limpo, ele já começou a ver uma nova maneira de viver. Eu fui usuário de cocaína, menos pedras. E eu dizia assim, o pessoal chegava e dizia assim, rapaz, a família está usando, você está usando isso na sua bebida mesmo. E eu pensando que estava enganando todo mundo e estava só me enganando. É muito comum quem é cruzado, né? Que usa droga ilícita com droga lícita. Não assume. Se você juntar os alcoólatras com os drogadictos, ele diz assim, não, mas eu não uso não. É só cachaça. Droga é droga. Se você abrir o livro de Narcóticos Anônimos, ele fala isso. Ela é o primeiro passo. O álcool é a droga ilícita e as outras são as ilícitas. Só bebo no final de semana. É quinta, sexta, sábado e domingo. Aí não é alcoólatra. Não sei. Diz a programação, só quem diz se uma pessoa é alcoólatra ou não é a própria pessoa. A pessoa vai para uma entrevista de trabalho, abre a boca e diz, não, eu só bebo socialmente. Depois bebo socialmente. Abaixa o primeiro dose e a pessoa já começa a perder. Apesar das pessoas variarem, eu estou só lhe dizendo. Como é que você vai controlar uma pessoa que está sem beber? É só ela. Por isso que lá na programação, quando eu li os livros, eu li o livro de AA, eu li o livro do Narcótico, cada desses livros, ele fala, você tem que ter honestidade absoluta com você e com Deus. O primeiro passo é reconhecer a sua impotência frente àquilo ali. O segundo passo é crer na existência de um poder superior a você mesmo. O terceiro passo é entrego minha vida e minhas vontades nas mãos desse poder superior. Quarto passo é fazer um inventário moral. O quinto passo é partilhar com Deus e com outra pessoa o seu defeito de caráter. O sexto passo é ficar olhando os defeitos de caráter, tentando limpar. O sétimo é no que você não consegue entregar a Deus. Os 12 passos. E assim vai. O oitavo, reparações. O nono, não ir reparar se vai gerar mais problema. O décimo, continuar fazendo inventário moral. O 11º, com meditação e oração. E se trabalhando. E o 12º passo é levar a mensagem adiante. Então quer dizer, é uma programação de 24 horas, em que a pessoa está tentando ser o quê? Deixando de ser aquele que diz Senhor, Senhor, para ser um ser humano real, que não foge nem pelo sexo, nem pelas drogas, nem pelo álcool, nem pelo relacionamento doentio, nem pelas emoções, nem pelo jogo, nem pela compra. Ele não foge. Ele está todo dia olhando os próprios defeitos de caráter. E o que ele não consegue mudar ainda, ele pede ajuda ao poder superior.
Então, é muito relevante esse tipo de programação. Então, para a gente encerrar, a oração que é mais conhecida dos anônimos, né? Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da minha. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.